Olá, alunos do oitavo ano, nossa parte 2, aula de História, assunto a Revolução Industrial, capítulo 3. A Revolução Industrial é uma sequência das revoluções que nós estudamos na parte 1, a Revolução Puritana, a Revolução Gloriosa, e aqui aparece nessa imagem meninos numa fábrica de cordas. A Revolução Industrial é um processo que envolve não só a produção de bens pelos trabalhadores, pelos seres humanos, mas como a maneira de viver e de se relacionar. Então, é um processo que envolve mudanças nas relações sociais, mudanças estruturais, do artesanato à maquinofatura. Vamos seguir a lógica do livro. O primeiro processo de produção de bens foi o artesanato. O artesão era dono de todo o processo, era dono da matéria-prima, era dono das ferramentas e ele conhecia e executava todas as fases da produção, do começo, meio e fim. Entre o artesanato e a maquinofatura tem um processo intermediário chamado manufatura. E na manufatura já vai agora, pode-se dizer, a primeira célula da Revolução Industrial. Antes, o processo todo estava na mão do artesão, agora vai passar para a mão do capitalista. Capitalista é aquele que tem recurso, tem capital, tem dinheiro para investir, para produzir algo para se vender no mercado. E agora tudo passa pelas mãos deles. Ele é dono da ferramenta, é dono da matéria-prima e também contratava os trabalhadores para fazer cada parte do processo, ou seja, agora o trabalhador ele não vai mais dominar o processo todo como era no sistema do artesanato. Agora o trabalhador vai fazer apenas uma parte, uma fase. E da manufatura vai a maquinofatura. A maquinofatura porque vai ter interferência de máquinas movidas a vapor, né? Ocorreram mudanças profundas com a máquina entrando agora no processo. Cada dessas máquinas substituía diversas ferramentas, realizava o trabalho de várias pessoas. Ou seja, se antes era feito por cada pessoa, a máquina vai tirar lugar de trabalhadores. As pessoas foram deixando de trabalhar em casa ou em oficinas, como era aqui no caso do artesanato e na manufatura. E a produção recebeu o nome de maquinofatura. Agora já era fábrica, na maquinofatura já são fábricas, já são a automação das fábricas, né? A maquinização das fábricas. O pioneirismo inglês, por que o pioneirismo inglês? Porque ele tinha todas as condições favoráveis, capitais acumulados por meio de pirataria, mão de obra farta e barata, existência de ricas minas de carvão e de ferro, força do puritanismo que não condenava o lucro, pregava a vida disciplinada, voltada para o trabalho. Veja a questão religiosa aqui, uma nova entendimento do que é acumulação de riqueza, que agora é uma bênção de Deus, trabalho para a oração, né? A Revolução Gloriosa que nós estudamos lá, que conferiu estabilidade política, criou condições para o desenvolvimento do capitalismo na Inglaterra. O capitalismo agora é o capitalismo industrial. Então a Inglaterra, por isso que ela é pioneira, porque ela desenvolveu os processos preliminares. Ela tinha as condições básicas iniciais para esse processo chamado Revolução Industrial. As máquinas. Na Inglaterra, a primeira indústria a utilizar máquinas, ou seja, a mecanizar, foi o tecido de algodão. Então veja, a primeira fábrica, com toda certeza, foi de tecidos. O empresário inglês interessou-se por esse ramo porque havia uma grande procura por tecidos, ou seja, produto tecido em todo o mundo. Além disso, o algodão vindo do Oriente, dos Estados Unidos e do Brasil era barato, né? Era barato a matéria-prima para produzir os primeiros produtos. As primeiras fábricas foram de tecidos, visando a produzir tecidos de boa qualidade,
custo baixo, os capitalistas ingleses passaram a oferecer prêmios, ou seja, méritos para quem trabalhasse, dinheiro para quem inventasse máquinas, de fiar e tecer. Veja aqui o incentivo para que as coisas fossem acontecendo. As máquinas eram feitas basicamente de madeira, utilização do vapor, mas com o aperfeiçoamento da metalurgia, as máquinas passaram a ser de ferro, né? Feita de ferro, e a energia a vapor pôde ser aplicada em diversos ramos da indústria. Daí a criação do barco e locomotiva a vapor. O trem, a locomotiva, o trem, o que vai favorecer aqui nessas duas imagens, na página 34 e 35, que nós não vamos detalhar, vocês vão analisar nos estudos de vocês, as várias máquinas. O que favoreceu a locomotiva? O meio de transporte de pessoas, de produtos, a locomotiva e os barcos a vapor, né? Isso vai trazer o quê? Desenvolvimento, produção de riquezas. A indústria e mudança socioeconômica. Aqui nós vamos ver o que vai acontecer com a situação. A Revolução Industrial contribuiu para a consolidação do capitalismo. Agora, esse capitalismo ele é capitalismo industrial. O primeiro capitalismo foi comercial, ou seja, base do comércio. Agora, a riqueza acumulada pela indústria deu a fase do capitalismo industrial. E aqui nós vamos ver, de um lado, a burguesia industrial, dono da matéria-prima, dono da fábrica, dono do meio de produção, dono do capital. E do outro lado, o operariado, que trocava sua força de trabalho por salário, ou seja, ele vendia a mercadoria do trabalhador, do operário, é o trabalho dele. E ele vendia o trabalho por salário. Com o advento da fábrica, ocorreram uma divisão muito maior do trabalho e, consequentemente, aumento da produtividade. Ou seja, na fábrica, nessa imagem aqui é um filme Tempos Modernos, de Charles Chaplin, quem quiser assistir para ver como era a vida do trabalhador numa fábrica. Esse filme aqui ele exemplifica exatamente como era no início, né? Então, o trabalhador perdeu o conhecimento do processo de produção, porque na fábrica agora cada um faz uma parte, aqui o personagem apertando um parafuso, e é isso que o trabalhador vai fazer agora. Ele não tem mais o conhecimento como no sistema artesanal. Ele agora perdeu, ele vai fazer cada parte do trabalho ou da produção de bens. O impacto da Revolução Industrial, mudanças provocadas pela Revolução Industrial foram muitas, aconteceram, ritmo acelerado. Aumento da população mundial, que era de 600 milhões, passou para 1,2 bilhão de habitantes. A população da Grã-Bretanha, Inglaterra, País de Gales e Escócia aumentou mais de 3 vezes. Esse aumento deveu-se, sobretudo, a melhorias técnicas ocorridas na agricultura e desenvolvimento da medicina. Outra consequência aqui na página 37, que está finalizando já. Crescimento dos transportes terrestres. Ferrovias foram construídas, o trem, a locomotiva. Isso aqui envolveu não só a Europa, mas os Estados Unidos. Uniu campos e cidades, ou seja, as distâncias se tornaram menores. Desenvolvimento de transportes por rios e mares. Diante do custo do transporte terrestre, os europeus voltaram-se para o transporte de rios e mares. Porque o transporte terrestre, mesmo sendo através de trem e locomotiva, ainda era muito caro. E através dos mares, dos rios, pelo motor ou barco a vapor, provavelmente os custos seriam menores. No tocante às migrações, em 1850 e 1880, cerca de 22 milhões de pessoas partiram da Europa em busca de uma vida melhor em outros continentes. Parte delas veio para o Brasil, ou seja, vai haver um movimento de pessoas, mesmo com o desenvolvimento industrial na Europa, as pessoas buscaram outras
outras regiões, outros continentes para viver. Agora, pelo desenvolvimento do sistema de transporte, através de barcos e navios a vapores, né? Então, o Brasil foi um desses países que recebeu imigrantes. Os imigrantes europeus aqui chegando trouxeram na sua bagagem costumes, alimentos, técnicas de linguagem, tornaram-se a nossa cultura mais rica. É o caso da cultura, a formação da cultura, o crescimento, a interatividade vai aumentar a cultura. Aqui embaixo, o crescimento da população, da produção e do consumo, o desenvolvimento dos transportes e o aumento crescente da circulação de pessoas, produtos e ideias. Tudo isso é consequência, mudou o modo de os seres humanos viverem e perceberem o tempo. Agora o tempo, ele é o quê? E as pessoas apressadas, as pessoas têm que se organizar. Era preciso negociar, vender e comprar com mais agilidade e maiores quantidades, o que levou ao grande desenvolvimento do comércio internacional. E é isso. Proposta, por favor, investigue no livro, faça o dever que tem que ser feito, estude, busque se interagir, busque se informar, não deixe as coisas acontecerem. Faça, isso aqui é apenas um resumo, então aprofunde, investigando, estudando no livro, lendo e relendo, assistindo e reassistindo essa videoaula.